Queridos, vamos lá pegar nossas Bíblias, né? E vamos pegar também um livro Nascidamente. E vamos a mais uma reflexão, mais um estudo. Continuando, né? O nosso estudo aqui do capítulo de número 8. A marca do anticristo e o selo de Deus, né? É importante nós lembrarmos, queridos, que esses dois temas, a marca do anticristo e o selo de Deus, são dois temas que se encontram no livro do Apocalipse e que a maioria dos cristãos estão, pelo menos do ponto de vista dogmático, conceitual, os cristãos estão atentos, em certa medida, ao sinal do anticristo, à marca da besta, né? Ou pelo menos todos sabem que há esse tal selo, em que em algum momento, conforme se entende, os homens serão selados com o selo do anticristo, com a marca da besta, que é o número 666. Nós já falamos sobre o modo como a maioria dos cristãos enxergam esse selamento. Eles pensam no momento específico da história em que aparecerá um homem poderoso, detentor dos poderes de todas as nações, poderes políticos, econômicos e religiosos, inclusive. Ele vai impor, portanto, não somente a sua autoridade, mas dizem, ele vai impor a si mesmo como objeto de adoração. Daí ele vai marcar todas as pessoas da terra, dizem, quero repetir isso para que fique claro para vocês, é a visão tradicional, com uma marca, né? E as pessoas não sabem exatamente que marca é essa, mas sabem que vai ser uma marca para identificar quem está com ele. E quem não recebe a marca da besta, não é dele, aí será perseguido, morto, uma série de coisas que os irmãos já sabem como que é esse entendimento. Agora, a grande questão que nós precisamos perguntar e refletir é que a Escritura diz que aquele que recebe a marca do anticristo, ou aquele que é marcado, que é selado com o selo do anticristo, esse será lançado no lago de fogo. Ou seja, isso é de uma gravidade tão grande, né? Imagine só alguém receber uma marca e porque recebeu essa marca, será lançado na danação eterna, na morte eterna, sofrerá a morte eterna. Logo, por ser uma coisa dessa natureza, dessa gravidade, nós temos que pensar, perguntar, que marca é essa, que selamento é esse, de tão grave que custará a vida eterna de uma pessoa? E quando nós ouvimos as pessoas, o modo como que as igrejas, as correntes teológicas apresentam, eles dizem não, que é uma marca, desde um carimbo a um chip, a um laser, alguma coisa, que alguém pode aceitar ou rejeitar quando lhe for proposto. Mas já imaginou se porventura, e os crentes morrem de medo disso, que todas as nossas, os nossos documentos pessoais, nosso nome, CPF, RG, conta bancária, salário que a gente recebe, tudo for reduzido para dentro de um chip de informação. Um chip. E aí o que você vai fazer se isso vier a acontecer? Já pensou nisso? Eu fico pensando aquelas pessoas, sobretudo pastores de grandes igrejas, que movimentam muito dinheiro nas igrejas, né? Que acreditam dessa maneira, que se isso vier a acontecer, e é muito provável que aconteça, porque a tendência da tecnologia, da inteligência tecnológica, é ir se livrando dessas coisas arcaicas, né? Uma cédula já é uma coisa arcaica. A cédula de dinheiro já é arcaico. A revolução do Pix, hoje em dia, o que é Pix? Você recebe dinheiro, você faz pagamento em qualquer lugar, e você nunca vê o dinheiro. O dinheiro é só um símbolo, só um número no banco. Ainda tem as cédulas, mas isso aí logo vai desaparecer, como também desapareceu a ficha telefônica, cartão telefônico e outras coisas dessa natureza. Nota promissória,
talão de cheque, tudo vai desaparecendo. O que essas pessoas farão? Já me perguntaram, pastor, se isso acontecer, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou receber, porque é só um meio de transação e de informação. E tem mais, nós já temos muita coisa. Por exemplo, o celular na sua mão, aqui você tem tudo aqui dentro, aqui, ó. E qualquer órgão aí de inteligência de governos tem acesso a você. Está tudo aqui dentro, tudo. Seu documento está aqui dentro, sua carteira de motorista está aqui dentro, sua conta bancária está aqui dentro, está tudo aqui dentro. Você já carrega na mão direita já, inclusive. Em vez de quando coloca na testa, né? Não é? Em vez de quando ele já coloca meio na testa, assim, meio dorme por cima, fica meio próximo, né? Bem, mas e se for na mão? Não é? E se for na mão? Qual é a diferença de estar aqui ou estar aqui? Eu quero ver o que as grandes igrejas farão, né? E o pior, muita gente não vai aceitar esse nanochip, digamos, nesses termos, né? E vai sofrer um prejuízo bobo, porque logo ele vai descobrir que não deu nada e ele só perdeu o tempo de não ter recebido antes essa situação. E eu digo isso com toda a segurança do meu coração. Eu sei que tem gente que me ouve assim e fala, se você quiser, você recebe. Eu não recebo, não tem problema. Você não vai ser perseguido por causa disso. Mas eu não vou poder comprar nem vender. Lógico, lógico. Sem cartão de crédito, hoje você não compra. Não tem como. Sem Pix, você não paga e não recebe. E daí? Qual a diferença? Eu tenho plena convicção que o selo da besta não tem relação alguma com essas coisas. Absolutamente. Na Bíblia, a ideia de selo não é uma coisa externa que se coloca, não é uma marca humana, não é uma marca física, não é uma marca material. O selamento de que diz o Apocalipse, entendam claramente isso. Ora, se vocês buscarem desde o Antigo Testamento, vocês podem começar em Gênesis, vem buscando lá de trás, 2 árvores. Nós estamos insistindo, não eram árvores. Ali são 2 símbolos que representam a vida e a morte. Quem se alimenta da árvore do conhecimento morrerá eternamente, já está lá. E quem se alimenta da árvore da vida viverá eternamente. Então, essas 2 bases já estão em Gênesis. Se você continuar ao longo da Escritura, você vai ter Jerusalém como sendo ali representando a base do governo de Deus sobre a terra, onde está a bênção de Deus, onde está o governo de Deus, onde está o trono de Deus, onde está a lei de Deus, onde está a vontade de Deus. E você tem Babilônia, que é inimiga de Deus, que se opõe a Jerusalém, que também estão na mesma base de significados das árvores, que é a vida e a morte. É o reino de Deus, o império das trevas. E se você continuar vindo de lá para cá, você vai encontrar sempre esses 2 paradigmas: o caminho largo, o caminho estreito. Chegando nos evangelhos, tem a serpente hasteada, em Gênesis tem a serpente que rasteja. São 2 princípios em toda a Bíblia. Ao chegar no Apocalipse, nós teremos lá a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Ora, a pessoa que interpreta o Apocalipse achando que a Nova Jerusalém é uma cidade física, essa pessoa ou ela tem problema, ou nunca parou para pensar, ou é extremamente dogmática, cega, que entregou a sua vida à orientação de outras pessoas que têm interesse na manipulação dessa pessoa. Porque se você perguntar para o anjo, lá de Apocalipse capítulo 21, o que é a Nova Jerusalém, o anjo, na voz do anjo é dito, ela é a esposa do Cordeiro. O Cordeiro há de se unir nessa união mística, nesse casamento místico com
a sua noiva, com a sua esposa. E esta é representada no Apocalipse por uma cidade gloriosa. A cidade tem a glória de Deus. Ele fala: Alexandre, mas pelo amor de Deus, diz que as portas são de pérolas. Tem 12 portas. 3 para o norte, 3 para o sul. Tem fundamentos, tem muros. Tem um trono no topo, tem um rio. Tem a árvore da vida. Mas o próprio Apocalipse diz que lá é a noiva do Cordeiro. Ao passo que, em oposição a essa noiva, a essa esposa pura, tem a grande Babilônia, que é uma mulher prostituta. São 2 mulheres, que são 2 cidades, uma pura, outra impura, que representa 2 segmentos da humanidade. Por isso que também no Apocalipse tem 2 selos. Queridos, Deus vai selar homens e mulheres com o selo de Deus, o selo que é o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa. Agora vamos imaginar, se você quiser interpretar isso literalmente, aonde nós vamos chegar? Imagine só, a irmã Maria de Cerqueira está com quantos anos? 78 anos, nunca fez uma tatuagem. Agora vai chegar um anjo e vai escrever na testa da irmã o nome do Pai e o nome do Cordeiro escrito aqui. Vocês veem sentido nisso? Mas assim, a mãezinha percebe que não tem sentido? A Bíblia diz que o selo de Deus é o nome do Pai e do Filho na testa. E tem gente que fala: não, pode escrever. Se for o nome dele, pode escrever. E eu pergunto: se escrever o nome do Pai aqui, do Filho, na sua testa, o que vai mudar na sua vida? Se o reino de Deus está dentro de nós, e se o pecado procede de dentro do homem, por que escrever aqui fora o que e para quê? Então não faz sentido. Então, do mesmo modo, é o selo da besta, que é o nome da besta. E aqui é muito importante nós fazermos um breve recorte aqui de como a Escritura apresenta a questão da besta. A gente fala: a besta do Apocalipse 13, já ouviram esse termo? A expressão, a besta do Apocalipse 13. Já se perguntou por que besta? A gente vai reproduzindo as expressões, vai ficando tão normal que a gente não sente a estranheza, né? Por que besta? Então, olha, a ideia da besta de de Apocalipse capítulo 13, vai nascer diretamente do livro de Daniel. Entenda então como que a marca da besta é uma referência clara ao homem caído, ao velho homem no seu estado de pleno amadurecimento. Vamos entender isso. Daniel capítulo 2, é dito que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor, ele era o rei de Babilônia. Era o maior império da época. Era um império que governava sobre muitas nações da terra, a mais poderosa, a maior, economicamente, na religião, enfim. Certo dia, diz a Escritura em Daniel 2, que esse rei teve um sonho. Ele sonhou com uma grande estátua. Um homem, uma estátua de homem. A Bíblia fala estátua de homem. Poderia ser uma estátua de outra coisa, mas era de homem, né? E essa grande estátua, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro, em parte de ferro. E olhando esse rei no seu sonho para essa grande estátua de homem, diz que de repente uma pedra foi cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e aquela pedra foi arremessada contra aquela estátua. A pedra então bateu nos pés da estátua, a estátua se quebrou toda, se transformou num pó bem fino, veio um vento, soprou, e diz que daquela estátua não se viu vestígio, não restou vestígio, simplesmente desapareceu. E a pedra que destruiu a estátua,
cresceu, foi crescendo e encheu toda a terra. Bem, eu não vou me prolongar nesse capítulo, mas vocês sabem do resultado. Daniel recebeu de Deus a revelação. E qual era a revelação? Essa estátua, que tem 4 partes: cabeça, peito e braços, quadril e ventre, e as pernas de ferro, representam 4 reinos. 4 reinos. O primeiro, cabeça de ouro, diz o profeta Daniel: és tu, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Aí ele vai dizendo: depois de ti virá um outro reino. Essa é a profecia. Depois de ti vem um outro reino, que será os medos e os persas. Está profetizando o que viria da história. Depois dos medos e persas, que são ali de prata, virá um terceiro reino, que é de bronze, que seria a Grécia. E depois desse outro reino, que é a Grécia, virá um quarto reino, que são as pernas com os pés, que é o Império Romano. Mas o que é interessante é que quando ele chega nesse quarto reino, que seria o Império Romano, não é dito Império Romano. Você vai encontrar a Grécia, vai encontrar a Medo-Persa, mas tratando do Império Romano, fala que virá um reino muito poderoso, de ferro, que vai esmagar, que vai destruir, que vai triturar a humanidade. Isso é o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. E Daniel então diz assim: e quando então essa pedra que foi cortada destruir todos esses reinos, essa pedra vai encher toda a terra, e esse reino dessa pedra crescida será um reino que não passará jamais. O que nós temos em Daniel capítulo 2? 5 reinos: 4 da estátua, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E o quinto reino é o reino de Cristo, que vai encher toda a terra. E esse reino não vai passar. Por que esse reino não vai passar? Porque Babilônia passou para dar lugar aos Medo-Persas. Os Medo-Persas passaram para dar lugar à Grécia. A Grécia passou para dar lugar a Roma. E Roma está até hoje. Porque essa Roma, que são as pernas de ferro e os pés dividido, parte de barro, parte de ferro, é essa Roma ocidental, Roma oriental, que uma vez que foi fragmentada, dividida com a invasão dos godos, dos visigodos, dos érulos, dos vândalos e aqueles povos bárbaros todos, o Império Romano foi fragmentado e hoje é a atual Europa. Então a profecia cumpriu-se cabalmente. Então nós estamos vivendo nos pés da estátua. Então, do ponto de vista profético de Daniel 2, você pergunta: qual é o próximo passo da profecia? É a pedra. Não virá outro reino depois dos pés que vai passar. Os pés, que é Europa, Roma dividida, a atual Europa, é o último dos reinos. Não vai vir um outro reino depois. Ou seja, virá o quinto reino, mas esse que virá não passará jamais. É o reino eterno. Essa pedra é o reino de Cristo. Bem, isso está em Daniel 2. Tranquilo? Daniel capítulo 7. Essa mesma profecia vai se repetir no capítulo 7. Mas agora, ao invés de ser um sonho dado a Nabucodonosor, vai ser uma visão dada por Deus diretamente a Daniel. E Daniel, ele vai ver os mesmos reinos. Os mesmos reinos. Só que agora, ao invés de ele ver a estátua de um homem, porque os reinos do mundo é formado de quê? De humanidade, é um grande homem. Agora, na visão de Daniel, quando você olha da perspectiva de Deus, Deus não vê homem, ele vê o homem como feras, ele vê o homem como animais, porque o homem caído tem esse instinto animal de decadência, de queda, de falta de espiritualidade. Na verdade, o homem, ele já nasce, com esses traços e instintos caídos do pecado
animalescos, de violência. E ele então vai o quê? Ascendendo, vai sendo salvo, sendo transformado, até ele atingir, né, na sua ascese, um nível de iluminação, que é a ideia que Paulo coloca de homem perfeito. Mas as suas origens, do começo, é caída, é terrena, é animal, né? Enfim, então aos olhos de Daniel, esses mesmos reinos agora são vistos como animais. Babilônia é vista como um leão, os medo-persas, eles são vistos como um urso, a Grécia é vista como um leopardo. Atenção, e o quarto reino, que são as pernas, é visto como um animal terrível, um animal que não existe na natureza. Leão existe na natureza? Urso existe na natureza? O leopardo existe na natureza? O que Daniel vê como quarto animal não tem nome, é uma besta selvagem. É uma besta selvagem. Besta selvagem é um animal indescritível, estranho, isso que é chamado de besta. Então o Império Romano, o último dos reinos, é chamado de besta. Estão entendendo, pessoal? E aí o quinto reino fala que Daniel viu quando o ancião de dias que estava no seu trono chamou o Filho do Homem para lhe entregar nas mãos o reino eterno, que é a pedra. Então a correspondência é exata. E isso tudo no livro de Daniel. Quando João vai escrever o Apocalipse, no ano 96 ao 100 da era cristã, Babilônia já tinha passado, já era passado. Os medo-persas também já tinha passado, já não era mais profético, já era história. A Grécia já tinha passado, a Grécia de Alexandre o Grande já tinha caído, já era passado. E estava vivendo então João no exato momento do quarto animal, do quarto reino, que é Roma. Por isso que lá no Apocalipse não vai dizer nem do leão, não vai dizer do urso, nem do leopardo. Por quê? Porque foram os reinos já cumpridos e passados. Mas vai aparecer somente a besta, que é o Império Romano. Só que essa besta, ela traz em si as características dos reinos anteriores. Ela tem dentes de leão, tem pés de urso, né? E garras de leopardo, uma coisa assim, né? Enfim. Claramente, já Apocalipse capítulo 13 traz essa besta, que não somente é o quarto animal, mas traz as características dos anteriores. O que significa que esse Império Romano, ele é como se fosse a consumação de tudo que veio antes dele. Bem, qual que é a ideia? É que se esses animais se consumam no Império Romano, e todos eles são vistos na estátua de homem, em Daniel 2, o que é a estátua de homem? É a humanidade, é a somatória de todos os reinos, de todos os homens. Logo que nós não fazemos parte dessa humanidade, no sentido espiritual, nós fazemos parte da pedra, do reino de Cristo, enfim. Mas o fato é que essa besta aqui fala, portanto, do conjunto da humanidade, que chegou no nível, não é, de uma consciência coletiva animalesca, animal, bestial, caída, degradada, que é inimiga de Deus. É um símbolo do homem caído na sua plena consumação. Então imagine só que se os homens ao longo da história foram perversos, imagine agora como esse homem do pecado, ele vai amadurecendo. O amadurecimento do homem do pecado é a plenitude do pecado, é o pecado na sua máxima força, na sua oposição frontal e direta contra o eterno, contra o Criador. Então, quando fala da besta, estamos falando desse homem velho, caído, amadurecido. Agora, o que significa esse selamento? Ser selado com o nome da besta é que esse ministério da iniquidade, esse mistério da iniquidade, ele quer ser trabalhado dentro do homem. Quantos homens forem selados com o selo da besta,
eles fazem parte dessa grande besta. Eles fazem parte desse grande homem amadurecido do pecado. A Bíblia vai chamar de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por isso que, para alguém ser selado com o selo da besta, não é questão de você pegar um número, ou pegar um chip, ou escrever na testa, não. O nome implica o ser. O nome implica a coisa. O nome implica a natureza. Nós acabamos aqui, concluímos nosso último encontro desse estudo, na semana passada, dizendo que, para nós, os nomes, eles são... não tem nenhuma relação com a coisa. Nenhuma relação. Você chama... o seu nome pode ser José, Maria, Tiago, Antônio, seja qual for. E qual é a relação que esse nome tem com você? Nenhuma. Absolutamente. Até porque você pode trocar de nome. Você pode esquecer seu nome. Sim ou não? Seu pai poderia colocar um outro nome em você e não este. E este nome, ele é objetivo, ele não faz referência à sua pessoa. Tanto é verdade, né, que quantos Alexandre não existem por aí? E são pessoas diferentes com o mesmo nome. Sim ou não? Agora, na cultura semítica, hebraica, quando se fala de nome, eles estão falando do ser. Existe uma correspondência profunda entre o ser, a natureza, com o nome. Eles dão nome de acordo com o significado essencial da coisa. Por isso nós vamos encontrar Deus mudando o nome de Jacó para Israel, Deus mudando o nome de Sarai para Sara, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, né? Enfim, então, falar de selamento na testa ou na mão, e esse selamento é do nome da besta ou do nome do pai e do cordeiro, significa ser o homem selado na sua alma, na sua consciência, é ser forjado no seu interior segundo a natureza do nome. Ou você está se tornando Cristo, sendo cristificado, deificado, santificado, tornando-se um só corpo com Deus, ou você vai sendo construído, formado, conformado à imagem do velho homem. Por isso que a Escritura em Apocalipse, em Romanos capítulo 5, vai dizer que aos olhos de Deus só existem dois homens, Adão e Cristo. Não tem o que fazer. Ou é a besta ou é o Cristo. Ou é o selo da besta ou é o selo de Deus. Então, o selamento é aquilo que há de mais importante em nossas vidas. Não é sem razão, eu imagino, que o império das trevas tem feito de tudo para conduzir os cristãos para longe do significado real dessas coisas espirituais e fazendo-os perder o seu tempo com coisas. Por exemplo, quando alguém se preocupa, digamos, com a cor das unhas, a cor da unha não muda a sua essência. Não muda. Se é vermelha, se é... mas se for vermelha é da pomba gira. Depende. Quem comprou o esmalte? Se você comprou com o seu dinheiro, é seu. Entenda, a Bíblia diz que nada há fora do homem que o possa contaminar. Qual a nossa dificuldade em entender isso? Qual é a dificuldade de ouvir e falar que Jesus está certo? Ele vai dizer que é do coração que procedem. Tudo de mal procede de dentro, não é de fora. Logo, o que está fora não pode contaminar o homem. Não tem como, não entra para o espírito humano, não entra para a consciência. O nosso problema está no coração e na consciência. Logo, o que há de mais importante é: você é um ser em construção. Você está sendo moldado. Lembre-se, você está sendo selado. Eu tive uma comunhão com uns irmãos essa semana, e nós estávamos tratando da questão da salvação, né? Porque diante dessa minha fala, surge um grande questionamento. Perfeito? Qual é o grande questionamento?
Ora, no domingo você está dizendo que Deus tem uma obra, Ele vai realizar a obra e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar e vai ser uma maravilha no final. Aí na quarta-feira você diz que não, que tem um homem mau, tem um homem bom, selado daqui, selado dali e tal, tal. E como é que vai acontecer isso? Como é que você consegue reunir essas coisas tão antagônicas, né? Bem, a primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia nos mostra duas perspectivas de leitura e de compreensão. A primeira perspectiva é quando você olha a Escritura do ponto de vista de Deus. Quer um exemplo prático? Como é que eu vou olhar a Bíblia do ponto de vista de Deus? Pedro vai dizer assim, olha, vocês estão achando que Deus está retardando a sua promessa? O que vocês acham? Deus está retardando? Ele prometeu voltar, já tem 2000 anos. Vocês acham que ele está tardando? Fala a verdade. Paulo esperava Jesus, ele morreu, não veio. A mãezinha está esperando, parece que vai passar e ele não chega. Aí o que Pedro responde? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Aí eu pergunto, como não, Pedro? Você está maluco? Não, o problema seu, Alexandre, é que você está preso no tempo e no espaço. Para você um dia tem 24 horas. Para você um ano tem 365 dias. Para Deus um dia e 1000 anos nada representa. Um ano é como se fosse um dia. Um dia é como 1000 anos. Porque ele é eterno, o tempo existe dentro dele. Logo, olhar pela perspectiva de Deus é ignorar o tempo. Agora, quando você olha na perspectiva do homem, que é o nosso caso, o que diz em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens? E tardando o noivo. Então a Bíblia diz que o noivo tardou em Mateus 25. Diz que o noivo não está tardando em 1 Pedro. Pedro diz, ele não tarda, Mateus diz, ele tarda. Bom, tarda ou não tarda? Não parecem coisas contraditórias? Mas são apenas as perspectivas. Da perspectiva de Deus, nós temos todas as proclamações, tanto de Jesus como sobretudo de Paulo, quando fala que no último dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, porque essa consumação, essa obra não passa por mim, não depende de mim, é obra de Deus. Ele começou, Ele está fazendo, Ele terminará, é a vontade dEle, é o poder dEle, é a soberania, é a perspectiva de Deus. Então eu tenho que só confessar isso. Agora, da perspectiva do homem, eu falo, rapaz, vai consumar mesmo, porque parece-me difícil. Quando eu olho, o que eu vejo? Eu vejo homens sendo selados com o selo da besta. De vez em quando eu sinto um toque na minha consciência, a besta me marcando, opa! Opa! Mas também, em muitos momentos, o Espírito Santo selando. É uma guerra. O fato é que Deus, na sua economia, e agora estamos falando com os olhos da perspectiva humana, porque é assim que nós entendemos a estrutura escatológica, Deus, Ele sabe de tudo. Logo, Ele deixou claro que a grande solução de Deus, vocês nunca ouviram isso, ou pelo menos dessa maneira, o grande instrumento divino que resolve tudo, chama-se lago de fogo. O fogo de Deus, destruidor, que vai limpar o universo de todas as coisas pecaminosas e perversas. De fato, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, não para o homem. Não para o homem. E quem sabe o que é diabo entende. Ora, quem não sabe o que é diabo não vai entender. O lago de fogo é para destruir o diabo. É esse diabo que será destruído, e todos os seus anjos, seus mensageiros, seus tentáculos, suas extensões. Que o rei, o império das trevas e o diabo é como um polvo. Tem aquela grande cabeça ali, mas tem os seus tentáculos, seus emissários,
Certamente, o homem individualmente ele é um grande tentáculo quando ele está no mal dessa consciência coletiva que será destruída no lago de fogo. Não o homem, mas a sua consciência caída. Então, Deus, ele tem na sua economia, no seu plano, os meios. O fogo vai queimar tudo o que é negativo. Aí agora, pasmem. Não é sem razão que o rico da parábola do rico Lázaro foi para o fogo. E não é sem razão que o rico da parábola, lá em Romanos 11, são os ramos da oliveira que foram cortados. Porque o Lázaro que estava na miséria e no fogo da desgraça, que foi para o seu de Abraão, era o ramo do zambujeiro bravo, os gentios. Mas então ele foi para o fogo. Aí Paulo vai dizer, mas depois de um tempo, Deus vai reenxertar os ramos que foram cortados. E agora, uma vez reenxertados, assim Deus o faz para usar de misericórdia para com aqueles e para com estes. Logo ele usa de misericórdia para com todos. Só que nenhum escapa do fogo. Pensem nisso. Ninguém escapará do fogo. O fogo é necessário para consumir tudo aquilo que é negativo, que entrou no universo, que não faz parte da obra de Deus. Pasmem, por esse motivo também é que diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, fala do fogo ardente. Por isso que a Bíblia vai falar claramente que se o juízo, que a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora é chegada de começar o juízo. E ele começa limpando pela igreja. É o fogo que arde. 1 Pedro capítulo 4. Do 13 em diante ele vai falar do fogo que arde. E aí ele vai chegar no versículo 15, no 16. E no 17 ele vai dizer que esse fogo é o juízo de Deus purificando a casa de Deus. Ou seja, o fogo eterno começa a consumir e a limpar pela casa de Deus. Quem está entendendo? E Pedro diz, e se começa pela casa de Deus e é deste modo, agora imagine quando esse fogo chegar no ímpio. O que eu quero dizer com tudo isso, o que tem a ver com o selo da besta e o selo de Deus? É que você vai ter que escolher se você vai enfrentar o fogo hoje, se você vai enfrentar depois da morte, se você vai enfrentá-lo no milênio. Porque no novo céu e nova terra, tudo terá sido feito novo. Aí é uma escolha sua, não tem problema. A grande questão é que se você deixar para depois, você vai ser trabalhado, só que aí você vai ficar fora das bodas do Cordeiro, você vai perder o reino milenar, o reinar com Cristo, você vai perder uma série de coisas maravilhosas, o gozo do Senhor, que é a alegria, que é a plena realização. Quando a Bíblia fala sobre o gozo do Senhor, é a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, que é a plenitude do homem para aquilo ao qual ele foi criado. Então, se você hoje, por exemplo, alimenta os desejos da sua alma, como diz na linguagem bíblica, está ganhando a sua vida, você vai perdê-la. No reino milenar, na vida do Senhor, você vai perder. Só que nós temos um problema muito grande. Eu me recordo de uma situação. Eu tive uma causa trabalhista há muitos anos, eu era adolescente. Tive uma causa trabalhista, eu tinha meus 15 anos de idade.
E aí a causa tinha uma audiência marcada e, segundo os cálculos lá do advogado, eu iria ganhar uma quantia X, que eu não sei quanto, não me recordo. Só que estava demorando chegar a audiência, e depois ganhar a audiência, e depois sair o dinheiro, estava demorando. E aí eu cheguei para uma pessoa e falei: fulano, eu estou precisando de R$20. Eu estou falando em números aqui hipotéticos, eu não me lembro de valores, tá? Estou precisando de R$20. Não, porque eu não tenho e tal. Rapaz, me presta os 20, eu te pago quando sair minha causa lá, eu te pago 50. Estava trocando 20 por 50. O camarada achou interessante a troca, me emprestou os 20. Não, foi pago, foi tudo pago. Aí passou 2 dias, porque R$20 não dura mais que 2 dias, né? Aí eu empresta mais 20. Você me paga 50? Pago. Anotando no caderno, 50, 100, vai. Eu sei que no final eu devo ter pego uns 100 e ter pago uns 1.000. Agora pensa só, o que esse exemplo quer dizer? Na ânsia de querer ter 20, eu perdi 100. Na ânsia de ter 100, eu perdi 1.000. Agora imagina a hora de pagar os 1.000. Um exemplo, ou os 3.000. Por nada, por coisinha pequenininha que... E o outro feliz porque pegou a bolada, né? Agora veja na hora o arrependimento. Se eu pudesse voltar, eu teria esperado com paciência. É só um mês. Aguenta. Você vai pegar a bolada. No caso de Esaú, que é o exemplo que a Silvia está trazendo, ele tinha o direito a uma primogenitura. Só que para ele receber a primogenitura, tinha que esperar o pai morrer, ou então chegar à porta da morte. E o pai estava novo. Vai demorar. O que ele fez? Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. O que eu fiz, ele fez. Só que ele fez por um prato de miojo. Eu fiz por menos que isso. Mas o fato é que quando chega o dia de receber a primogenitura, que o outro já levou a primogenitura e não tem mais nada para receber, o que diz a Escritura? Que Esaú, procurando lugar de arrependimento, não encontrou. Gente, Deus está falando. Ele sabe. Ele está dizendo: olha, não vamos fazer isso hoje, não vamos vender hoje, não vamos deixar para amanhã, não ignore que o amanhã é maior do que o hoje. Não é? Vamos hoje nos entregar ao reino de Deus para estar com Ele na sua volta, na sua parousia, no seu reino. Não, isso aí Mas o dia vai chegar. E quando chegar, como é que nós vamos lidar com isso? Mas eu estou dizendo aqui em termos escatológicos, mas pode ser a sua morte. Porque a morte também nos coloca frente a frente com o mundo espiritual. Paulo vai dizer que nós vivemos aqui nessa terra por vista, pelos sentidos. Quando ele fala de partir, estar com o Senhor, não é ir para o céu e ficar com Ele. O contexto é claro, ele está dizendo que enquanto nesse corpo, enquanto nessa terra, vivemos pelo que vemos. Mas quando você morre, você entra em contato direto com o mundo espiritual. Aí os sentidos físicos já não são mais o seu impedimento de você lidar com o mundo espiritual real, direto, concreto. Espiritual concreto, vocês entenderam a linguagem, né? Para dizer que ele existe de fato, de verdade. Agora a gente até ignora que ele exista, né? Fala a verdade, a gente fala, mas no final o que prevalece mesmo são as vistas, é o tato, o paladar, a audição, é esse mundo agora. Bem, de todo modo, nós aqui nesse tempo estamos nesse processo de selamento. Abra o seu livro na página de número 112. Bem, tudo isso se resolve você escolhendo em qual perspectiva você vai ler a Escritura. Sim ou não?
na perspectiva eterna, tem uma proclamação que eu proclamo, mas não entendo. Quando eu falo não entendo, não é que eu não entenda, é que a humanidade, a minha experiência, não consegue vislumbrar como isso é possível, porque eu estou no plano das ocorrências, né? Do tempo, das limitações humanas. Então, na página 112, a partir do segundo parágrafo, quando diz um nome, estamos falando do selo da besta, que é o nome da besta, ou o selo de Deus, que é o nome do Pai e do Cordeiro. Um nome, em termos bíblicos, é a expressão externa da íntima natureza de um ser. Então, o nome da besta, esse nome que nós falamos, ele aponta para o ser, para a consciência caída da besta, para o ser caído, animalesco, perverso, homem da iniquidade, filho da perdição. Ao contrário do que diz o pai da linguística moderna, que é o Ferdinand de Saussure, ele defende uma relação arbitrária entre significante e significado. Ou seja, ele fala que entre a coisa e o nome não tem relação de natureza, é só um nome. Uma comunidade decidiu colocar o nome de copo, é copo, pronto, não dá mais nada. Então o pai da linguística moderna, ele acredita numa relação arbitrária entre significante e significado. Então, ao contrário do que diz o pai da linguística moderna, o qual defende a relação arbitrária entre significado e significado, o nexo, ao contrário disso, o nexo entre um nome e um ser é de natureza intrínseca. Então, quando a Bíblia fala do nome do Pai, está falando do ser do Pai. O que é imprimido, o que é selado, o que é gravado, é o ser. Como também, no caso da besta, é o ser da besta. Não é um nome, não são letras, não são grafemas. Não. É o ser, é a natureza. Então, de sorte que quando a Escritura fala do selamento do nome do Pai e do Cordeiro sobre a testa, ou do nome da besta selado na fronte, aponta para o processo de inscrever na consciência humana os atributos essenciais daquele cujo nome o representa. Então, se você está sendo selado com o nome do Pai e do Cordeiro, você está dentro de um processo de inscrever na sua consciência os atributos do Pai e do Cordeiro. Se você está sendo selado com o nome da besta, você está dentro de um processo de inscrever na sua consciência os atributos essenciais da besta. Continuando, a leitura superficial e dogmática das Escrituras, que ignora a essência orgânica da verdade no homem, tem levado muitos a pensar no selamento como a mera marca externa do modo como se sela gado. Quem já viu o gado sendo selado? Pelo menos antigamente, o Nivaldo me falou recentemente que hoje em dia não se sela mais gado com ferro, né? Tem tecnologias hoje na orelha, né? Agora é diferente, tem um negocinho aqui e tal. Mas usando o método antigo, em que você pegava as iniciais do nome do proprietário do rebanho, com ferro quente, e marcava na pele do animal a letra do seu nome. Certo? Aí eu pergunto, quando o ferreiro lá, não sei se é a pessoa que faz isso, ferrava o animal com as letras iniciais do nome do proprietário, aquele animal passava a participar da natureza do homem? Não. É só uma marca externa. Não tem relação de natureza. Então, veja, a leitura superficial e dogmática das Escrituras, que ignora a essência da verdade, a essência orgânica da verdade no homem, tem levado muitos a pensar no selamento como uma marca externa do modo como se sela gado. Esse tipo de selamento,
apenas identifica a coisa ao seu proprietário, mas não estabelece nenhuma união vital entre ambos. O gado continua a ser gado, a despeito de quantas vezes seja ferrado com as iniciais do seu dono. Entendido isso? Segundo as Escrituras, continuando a leitura, o conceito orgânico de selamento implica a posse das faculdades. Aquele que te sela, ele sela imprimindo o ser dele em você, tomando posse, não como que de uma coisa, essa relação de sujeito-objeto, mas o conceito orgânico de selamento implica a posse. Mas não é a posse de um objeto, é a posse das faculdades. Ele inunda suas faculdades, ele penetra suas faculdades. Pelo amalgamar na alma do selado as qualidades daquele que o selou. Puxa, o selamento é exatamente isso. É a posse das faculdades. Não é? Pelo amalgamar na alma do selado as qualidades daquele que o selou. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado em vós. Lembra desse texto? Ele estava trabalhando o ministério da nova aliança, o ministério de Paulo, e não de Paulo, não é? Mas o ministério da nova aliança, com que Paulo trabalhava, e é o mesmo ministério que todos os homens de Deus trabalham na história, é o ministério de formar Cristo dentro do outro. De mim, de quem fala, de quem ouve, de todos nós, todo mundo dentro do mesmo processo. É como Paulo vai dizer, olha, a antiga aliança escrevia-se as leis em tábuas de pedra. Hoje ele quer escrever no coração. E quando fala em escrever as leis de Deus no coração, ele vai dizer, por isso vós sois cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Deus está inscrevendo dentro de nós a sua lei. Ele está inscrevendo em nós a sua vontade. E como é que ele pode inscrever em mim a vontade dele? Como é que ele faz do meu coração um livro? Como é que meu coração pode ser um livro? Não pode pensar que está escrito alguma coisa lá dentro de mim, mas está dizendo que ele está entrando, tomando posse, transformando com a sua própria natureza divina. Logo, a vontade de Deus, que é a sua própria pessoa, trabalhada em mim, estou me tornando Cristo, nesse processo de selamento, de transformação. Apocalipse, João vai dizer que a aparência daquele que está no trono é a mesma aparência da cidade. Por isso a cidade tem a glória de Deus. Exatamente isso. Mas, gente, é muito profundo, né? Vamos continuar a ler. Segundo as Escrituras, o conceito orgânico de selamento implica a posse das faculdades, pelo amalgamar na alma do selado as qualidades daquele que o selou. Trata-se não somente de posse de direito, mas de pertencimento vital e orgânico do coração que se deixou modelar pelo Espírito da verdade ou pelo espírito do erro. Pertence a Cristo verdadeiramente. Isso aqui é para machucar, viu, irmãos? Pertence a Cristo verdadeiramente somente aquele em cujo coração está sendo Cristo formado e em cuja consciência está sendo gerado o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Agora veja, quando fala pertence, alguém pode dizer, mas do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Ele. Mas não é desse pertencimento de que nós estamos falando. Olha bem para o que está sendo dito. Não é?
trata-se não somente de posse de direito, ou de direito de posse, mas de pertencimento vital e orgânico do coração que se deixou modelar pelo Espírito da verdade ou pelo Espírito do erro. Pertence a Cristo, esse pertencimento vital, somente aquele em cujo coração está sendo Cristo formado e em cuja consciência está sendo gerado o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O mesmo se pode dizer daqueles que estão sendo selados pela marca da besta. Em seus corações estão sendo engendrado o mesmo sentimento do anticristo, do império das trevas, e uma consciência anti-evangelho está sendo formada em seu interior. Enganam-se, portanto, aqueles que, sem nenhuma relação orgânica com o evangelho de Cristo, julgam terem sido selados com o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que esperam por um dia escatológico em que se negarão a ser carimbados esteticamente com o nome da besta. Tem que explicar isso aqui, viu, pessoal? Porque parece óbvio, mas não é tanto assim. Nós estamos falando de selamento. Sim ou não? Estamos dizendo que selamento é o tomar posse, não posse de direito ou direito de posse, mas se apossar organicamente. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma posse em mim. Eu pertenço a ela biologicamente. Ela está em mim. Eu estou nela. Não é uma questão mercantil de direito de posse. É um pertencimento da vida, da qualidade genética, do sangue, das características, da raiz, da origem. Estão entendendo? É sobre esse tipo de pertencimento que nós estamos colocando. Então veja que nós estamos dizendo claramente de um tipo específico de pertencimento. E esse pertencimento é colocado como símbolo de um selo. Então, eu só tenho o selo na medida em que essa natureza divina vai sendo trabalhada. Agora, o problema é que a religião esquisita, a religião evangélica, sobretudo a evangélica, ela diz assim: olha, você aceita Jesus e é selado com o Espírito Santo. Então, está selado, pô, tá com selo. Só sai feliz, eu estou selado. Agora é só esperar a besta chegar, quando ela vir me selar, falar: não, não quero. Tudo muito objetivo. Irmãos, entenda, tudo que Deus realizou como consumação é aquilo que chamam a obra judicial de Cristo, foi realizado nele. Ponto, é nele, não é em mim. Agora, quando eu experimento essa obra de Cristo em mim, por meio da fé, eu não experimento de modo objetivo. É Cristo que já começa a ser trabalhado em mim. Ou seja, ele efetuou nele organicamente, nele aconteceu. Agora, ele, enquanto esse modelo, esse paradigma, esse caminho, esse líder, esse primeiro, ele é uma garantia, não é? Para todos nós, essa garantia é judicial. É só uma garantia. Agora, para eu me apossar disso aqui, eu só posso fazê-lo pela fé. A fé não é objetiva, ela é orgânica. E logo os primeiros trabalhares, as primeiras coisas que ele trabalha em mim já são orgânicas. Já começa a trabalhar pouco a pouco dentro de mim. Ah, somos selados com o Espírito Santo, é verdade ou é mentira? Verdade. Só que esse selo não pode ser um selo objetivo de identificação externa de um pertencimento de propriedade. Que os crentes falam assim: os selados com o Espírito Santo têm um selo de propriedade. Ah, é meu, não é meu, é meu, não é... Ah, gente, para! Que tamanho de Deus é esse que foi olhando do céu? Quem tem meu selo, traga os meus óculos, por favor. Esse não é meu, esse tem.
Não é uma marcazinha que coloca, selo do Espírito, é forjado pelo Espírito de Deus no espírito humano. É aquele que se torna um só espírito com o Senhor. Logo, enganam-se, portanto, aqueles que sem nenhuma relação orgânica com o Evangelho de Cristo, julgam terem sido selados com o Espírito Santo, enquanto dogma, ao mesmo tempo em que esperam por um dia escatológico em que se negarão a ser carimbados esteticamente com o nome da besta. Quando abrirem os olhos, dar-se-ão conta de que, não tendo o selo de Deus em seus corações, já estavam há muito identificados com a besta. Essa é uma advertência mais ou menos assim: não viva a vida cristã de modo conceitual, dogmático, ritualístico, escriturístico. Somente. Ou é experiência, ou não tem nada. Não tem nada. Vou provar para vocês. Quando Cristo veio, a Bíblia diz que ele começou a proclamar o Evangelho. Foi proclamando o Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, proclamando o Evangelho, dizia: é chegado o reino de Deus, tal, tal, tal. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, e assinou ali a nova aliança, a aliança do Espírito, né? A aliança da verdade, a aliança da justiça. E a igreja nasceu ali em Atos capítulo 2. Eu pergunto, já havia, neste momento da igreja do primeiro século ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, já havia o livro de Mateus escrito? Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Vocês sabiam que o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento escrito foi escrito por Paulo? Paulo nem crente era, estava perseguindo a igreja. Ele viria depois se converter, anos depois, para depois escrever o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, que é a carta aos Tessalonicenses. Há uma dúvida se é Gálatas ou 1 Tessalonicenses, né? Mas estão tudo ali juntinho. Vamos colocar a 1 Tessalonicenses. Não, o primeiro livro do Novo Testamento foi uma carta, não foi nem evangelho, do sentido de gênero textual. Estão entendendo, pessoal? Tá, então se não tinha a Bíblia escrita, os conceitos, as doutrinas formadas, os dogmas, tinha o quê? Tinha um evangelho aqui dentro. As coisas aconteciam aqui dentro. Isso não é nenhum desprezo à escritora, é só colocar ela no lugar dela. E parece ofensivo colocar a Bíblia no lugar dela, mas é lógico, porque se você não colocá-la no seu próprio lugar, você vai tirar Cristo do lugar que ele deve ter, porque Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Evangelho. Na Bíblia, em termos de coletânea de livros, biblioteca, não tem só um evangelho, tem 4 evangelhos, fora os que não foram colocados. Mas só existe o evangelho. Pode ter 1 bilhão de evangelhos escritos, só há um evangelho, é Cristo, que agora vai ser escrito ou colocado numa forma escrita, conceitual, dogmática. Aí eu pergunto, os crentes lutam pelo quê? Pelos textos, quem está certo e quem está errado, onde vai a vírgula, onde não vai? Ou estão lutando pelo evangelho, pelo selamento, por essa obra de Deus dentro de si? Qual é a grande preocupação da igreja? No geral, é quem está com a verdade dogmática e ortodoxa. Enquanto isso, o pau vai quebrando. Por isso diz no nosso livro: quando abrirem os olhos,
Quando se despertarem, perceberão que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu tiro pela minha própria experiência, né? De um tempo para cá, embora muito lentamente, mas eu tenho experimentado profundas mudanças de consciência, de coração. Só que é de um tempo para cá. Eu passei maior parte da minha vida lutando com dogmas, brigando com dogma, convencendo as pessoas de dogma. Onde eu estava dogma, é assim, está errado, é desse jeito, né? E está todo mundo no mesmo barco. Quando eu percebi, eu estava com quase 40 anos de idade e não aconteceu nada. Eu estava pior, estava piorando. Mas como é que eu estou piorando? 30 anos servindo a Cristo e estou piorando? Não é estranho? O fato é que agora eu tenho só mais 30 para frente, né? Ou seja, tinha mais 30, agora eu estou com 50. 6 de outubro, hein? Está chegando, né? Vou ver 50 agora, no dia 6 do próximo mês. Para 60, eu tenho mais 10 anos e alguma coisa para falar como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas se Cristo quiser que eu viva, né? Embora o morrer seja lucro, eu permanecerei, porque aqui também terá o fruto do meu trabalho. Né? Mas quem está entendendo, pessoal? Então, quando abrirem os olhos, dar-se-ão conta de que, não tendo o selo de Deus em seus corações, já estavam há muito identificados com a besta. Vamos parar por aqui. Bom, nós estamos com o horário já avançado. Vamos continuar na próxima quarta, né? Se Deus permitir, nos der vida.